Faço aqui uma pergunta. Qual será o real motivo do nosso país, o Brasil, estar passando por essa crise tão grande? E eu digo não somente da crise política, mas falo como um todo. A saúde, a segurança, a pobreza, os homicídios, o suicídio, as depressões, família destruída e por aí vai. São muitas desgraças que podemos citar. Por que estamos vivendo em um país em que as coisas andam de mal a pior? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Então nós descobrimos aqui nesse versículo o motivo do nosso amado Brasil estar nessa situação. Olha o que diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E infelizmente a nossa nação ela não tem colocado o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Nossa nação não tem sido aquilo que Deus sonhou para a humanidade. Vamos meditar um pouco nesses versículos. Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. 1 Pedro 2,9 nos diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensamos um pouco. A nossa nação, ela tem sido santa? E as nossas igrejas têm sido santa? E nós mesmos? Temos procurado nos santificar? Sabe aquilo que eu e você, nós sabemos que é pecado? Sabemos que não agrada a Deus? Nós temos tirado de nossas vidas? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus ele se entregou à morte de cruz por nós. Se entregou para que tivéssemos a oportunidade de uma nova vida com ele. E como diz a palavra, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E será que nós temos praticado essas boas obras? Nós temos sim muitas pessoas boas. Temos servos fiéis e tementes a Deus e que faz a obra do Senhor e que busca a Deus e que oram, que jejuam e que se santificam e que se doam a Deus e à humanidade. E glórias a Deus por isso. Acredito que é o fato de ainda o mundo não ter sido consumido. Mas e o povo de um modo geral? Como está? Eu posso dizer que o povo de um modo geral está longe da presença de Deus. Olha para a humanidade, ninguém se preocupa com o que Deus tem como mandamento. Cada um quer ser feliz da sua própria maneira, mesmo que para isso passe por cima de valores bíblicos e humanos. E essa bagunça que o nosso país se encontra, ela é fruto daquilo que temos plantado, o que temos ensinado aos nossos filhos, que valores temos passado a eles. E eles são sementes que vai dar fruta amanhã. Temos que ter consciência que o pecado ainda é pecado. Deus não muda, sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então vamos ensinar valores bíblicos para nossos filhos. O mundo está se perdendo e desde pequeno nós temos que dizer: filho, não mexa naquilo que não é seu. Mesmo que você deseje aquilo que não lhe pertence, não pegue, Deus não vai se agradar disso. Filha, não use roupas curtas, cubra seu corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Queridos, são pequenas coisas que vão criando caráter bom nas pessoas. Por que hoje nós temos tantos estrupos? As mulheres estão andando muito à mostra, elas estão despertando desejo mal nos homens. E o estrupo, ele é semente que a própria mulher planta. As pessoas têm trocado os valores, veja só. Se eu ficar numa roda de amigo e parente o dia todo falando piada, bebendo e fazendo graça, eles vão me achar o máximo. Eu vou ser uma pessoa muito legal. Mas se eu ficar 5 minutos falando sobre Deus, aí a situação muda. Não vou mais ser aquela pessoa tão legal. Vou ser uma chata de uma fanática que incomoda os seus ouvidos. Deu para perceber o que o Brasil tem buscado? Tem se tornado um povo que troca Deus por coisas banais. E o fruto está aí, toda essa crise que estamos passando. Vejamos o que diz em Isaías 5, versículo 20 e 21.
Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Dos que fazem escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. Esses dois versículos, ele diz o porquê da crise no nosso país. As pessoas têm trocado os valores, têm desprezado os mandamentos de Deus. Sabe aquilo que nossos bisavós viam como errado e hoje nós dizemos, é normal? É normal falar alto com os pais, é normal uma moça engravidar solteira, é normal namorar outro, é normal os jovens sair para baladas, se drogarem e por aí vai os normais da vida. Queridos, a sociedade mudou, Deus não. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos que procurar nos santificar a cada dia. Como? Fazendo o que agrada a Deus. E como saber o que agrada a Deus? Lendo nosso manual de vida. E que manual é esse? A Bíblia. Me surpreendo cada dia mais com a Bíblia. Ela tem a resposta para tudo o que buscamos. Você deve estar falando, imagina que por essas coisas o Brasil está em crise, mas eu posso afirmar que sim. O povo brasileiro não tem vivido o propósito de Deus e assim dessa maneira tem saído da proteção do Senhor, como se fossem filhotes de passarinhos sozinhos no ninho, onde o gavião vem e os devora. Se não estamos debaixo da mão do nosso Deus, estamos vulneráveis ao inimigo, que vem e levanta pessoas, assassinos, ladrões, políticos corruptos para nos devorar. A palavra de Deus diz em Salmo 127:1: Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Vamos viver o que Deus planejou para nós. Vamos colocar Deus como vigia de nosso país. Vamos deixar que Deus edifique o nosso país, mas que para isso aconteça, temos que viver sua vontade. Olha o que a promessa maravilhosa Deus faz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus maravilhoso! Mesmo nós errando, mesmo nós tendo se desviado de seu caminho, Ele nos dá a oportunidade de voltar e faz a promessa de sarar a nossa terra e sarar a nossa nação. Vamos despertar, Brasil. Vamos nos consertar com Deus. Vamos tirar o pecado de nossas vidas e orar por nossa nação. Deus, Ele pode todas as coisas. Se nós colocarmos Deus como o único e suficiente Deus em nossas vidas e orarmos por essa nação, ela será transformada. Deus, Ele deixa bem claro que Ele não divide sua glória com ninguém. Nós temos que ter consciência que Ele é o único. E não tem outro Deus senão o Deus que criou os céus e a terra e que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelas nossas vidas. E que ressuscitou e que está assentado à direita de Deus e nos enviou o seu Espírito Santo, que trabalha em nossas vidas e ele faz com que consigamos ter uma vida de santidade. Se nós estivermos alicerçados nele, nós conseguiremos viver longe do pecado e nós seremos uma nação próspera. O mal político não vai mais conseguir saquear o nosso dinheiro que tanto temos trabalhado para conquistar. Não vai mais roubar nossa semente, que é para ser investida em escolas, hospitais e moradias. Deus pode levantar nossa nação. Vamos ser exemplos. Nossa nação é reflexo do que somos. Vamos tirar o que é sujo das nossas casas. Vamos ser exemplo para os nossos filhos, lembrando sempre que eles vão ser o que vê em nós. No livro de Isaías, capítulo 55, no verso 6, 7 e 8 diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. E em Salmos 33, no versículo 13 e 14 diz: O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens.
da sua morada contempla todos os moradores da terra. Queridos, nada do que fazemos está encoberto aos olhos de Deus. Ele vê todas as nossas atitudes e conhece os nossos pensamentos. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a enxergar as falhas, os erros que temos nas nossas vidas. Talvez nós temos algo que para nós é certo, mas Deus condena. Para termos uma nação próspera e abençoada, nós temos que viver a vontade de Deus e só conseguiremos com a ajuda do Espírito Santo. O essencial é reconhecermos que há um só Deus e que Ele não divide sua glória com ninguém. Depois, deixar que o Espírito Santo nos transforme. Vamos realmente viver a vontade de nosso Deus. Vamos nos santificar. Vamos tirar o que é sujo das nossas vidas e Deus sarará nossa nação. E que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Fique com Deus.